Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês uma atualização que eu fiz do nosso robô, tá? Nós temos um robô que vou deixar o link abaixo aqui, onde eu mostro toda a configuração, toda a maneira dele operar, dele atuar, e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo aqui a atualização desse robô. O que se refere a essa atualização? Eu coloquei o nome dele, acrescentei o nome que chamei Martin, né? Seria Martingale, só que seria um Martingale reverso. Por quê? Porque normalmente o martingale a gente faz assim, eu entrei lá, por exemplo, vamos dizer que eu entrei no índice, eu entrei com um contrato, ou com 5 contratos, por exemplo, no índice, e dependendo, ele andou contra, e aí dependendo de tantos pontos que ele andou contra, eu vou fazendo uma adição, eu entro com mais um contrato, depois com mais um, depois mais um, ou seja, eu vou fazendo um preço médio, né, para baixo, ok? Nesse caso aqui específico, ele é o contrário. Tá? Por quê? Porque eu vou entrar com um contrato, né? E se ele andar ao meu favor, determinados pontos que eu vou estar configurando, ele vai adicionando. E caso ele ande contra, ele não faz adição. Então, ou seja, a adição é feita somente quando o mercado anda a seu favor. Então, você vai colocar ali a quantidade de contratos que você quer que adicione, quais seriam as instâncias, né, para fazer essa adição e qual seria o limite máximo dessa adição, tá? Então, praticamente aqui, né, nós temos aqui a configuração dos horários e os parâmetros de entrada, praticamente a mudança está aqui, nesse ponto aqui, no parâmetro de entrada. O número de contratos permanece igual, tá? Se for ação, você vai colocar de 100 em 100, se for mercado futuro, você vai colocar de 1 em 1, né? Eu sempre falo, no caso aqui, tanto mini dólar como mini índice, né? E a diferença começa aqui. Qual seria a adição? Qual o tamanho da adição que você deseja? Então, nesse exemplo aqui, como se trata de uma ação, eu estou entrando com 500 ações na operação, tá? E quando ela andar 10 números de pontos para adição, tá? Quando ela andar 10 centavos ao meu favor, ela vai me adicionar mais 500 ações. Então, sempre que andar 10 centavos a meu favor, ela vai estar adicionando 500 ações. E qual seria o limite máximo, tá? O limite máximo nesse exemplo aqui seriam 2.000, ou seja, ele andou 10 centavos a meu favor, passou de 500 para 1.000, andou mais 10 centavos a favor, passou para 1.500, andou mais 10 centavos a favor, passou para 2.000. Andou 10 centavos a favor, ele não adiciona mais, porque você limitou a adição em 2.000 ações, ok? E o que é importante aqui deixar claro nesse ponto aqui, tá? Essa adição, esses 10 centavos, ele sempre vai estar referenciado, tá, ao ponto inicial de entrada. Porque como aqui nós operamos na conta NET, né? Ou seja, cada adição que você faz, ele vai fazer um médio. Então, vou dar um exemplo. Eu entrei lá numa determinada ação em R$40. Aí, quando ele chegou em R$40,10, ele fez uma adição. Com isso aí, criou-se um médio, tá? Porque ainda mais quando é igual, 500 com 500, né? Eu passei de 500 para 1.000, ele vai criar um médio de 40 centavos 0,5 como o meu preço médio. Só que para o sistema, ele sempre vai considerar os 40 centavos. Então, na primeira edição, 40 reais, quando deu R$40,10, ele fez 500 adições. Quando ele fizer 40,20 centavos, ele vai fazer a segunda adição, R$40,30. Então, percebe que ele vai estar sempre considerando o ponto de entrada, que foi os R$40. Então, em 10 centavos, 40,10. Primeira, 40,20. Segunda, 40,30. Terceira, 40,40. Quarta. Né? No nosso exemplo aqui, como eu coloquei como limite máximo aqui 2.000, como ele já tinha 500. 40,10 ele entra com 500, vai para 1.000. 40,20 ele adiciona 500, vai para 1.500. 40,30, tá? R$40,30 ele vai fazer a terceira adição. Como ele fez a terceira adição, eu passei a ter 2.000. 2.000 é o meu limite, ou seja, a partir daqui, ele não vai fazer mais adição, ok? Então, como que ele vai sair a partir daí? Ele vai sair baseado aqui, tá? Nos nossos parâmetros de saída. E nesse exemplo aqui, está em 250, tanto para gain como para loss, tá? Que aqui são os stops da operação. Aqui nós temos os stops máximos e mínimos de ganhos e perdas diárias, ou seja,
Se ele atingiu no dia R$500, ele para de fazer a operação. Se ele atingiu um prejuízo de R$700 no dia, ele para de fazer a operação. Na operação em si, tá? Nessa que está configurada aqui, se ele atingir R$250 de lucro, percebam que é sempre financeiro, R$200 de lucro, ele sai da operação. Se ele atingir R$250 de prejuízo, ele também sai da operação. Ok? Nessa parte de baixo aqui, tá? São dois detalhes. Aqui, primeiro, tá? Você pode permitir aqui uma inversão. Entrei numa compra, tá? Ele andou contra, tá? Entrei numa compra, ele começou a andar contra. Você pode limitar para ele aqui, para que ele inverta, ou seja, ele encerra a operação de venda a partir de determinados pontos, que seria justamente aqui, nessa parte seria 50% aqui do lucro financeiro. Ele vai chegar aqui na inversão, você está comprado, começou a andar contra, deu lá 100, 120 reais, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a sua operação de compra e vai entrar com uma operação de venda. Então, caso você deseje fazer uma inversão de mão aqui, você pode usar, basta colocar true aqui. Permissão de compra e venda normal, os 5 setups que existem, tá? Os 5 setups que existem no robô, tá? Você pode usar, basta que você coloque verdadeiro aqui, você pode usar os 5 de maneira simultânea, lembrando sempre que a partir do momento que você coloca os 5 setups para ele ficar analisando uma possível entrada, a partir do momento que um dos setups faz a entrada, ele automaticamente imobiliza, né? Ele suspende os outros 4, que só vai voltar a funcionar a partir do momento que fechar a operação. Por quê? Porque se você tem uma operação em aberta, ele não faz operações de entrada pelo setup, ele só vai fazer adição de acordo com esse movimento aqui, ok? Então, só reforçando. Eu tenho aqui, por exemplo, eu coloquei aqui falso no primeiro setup e verdadeiro nos outros 4. Se porventura ele entrar na operação pelo setup número 3, o setup 2, 4 e 5, eles ficam parados até que esse setup número 3 encerre, tá? Então, ou seja, ele só consegue fazer uma entrada por setup, apesar de ter até os 5 analisando possíveis entradas. Então, aí fica a seu critério. Você pode usar só um, você pode usar 2, você pode usar os 5, você pode intercalar 2, 3 e 4, 2, 3 e 5, 1, 3 e 5. Aí fica a seu critério. Isso é o que nós chamamos de estratégia. Cabe ao usuário fazer a sua estratégia. Nosso papel aqui, mostrando esse robô, é mostrar que ele vai administrar a sua operação de acordo com a sua configuração. É você que vai configurar aqui o número de contratos ou de ações que você vai operar. É você que vai adicionar aqui quantas ações ou contratos vão ser adicionados, a que distância que essas operações serão adicionadas e quais serão os limites máximos. Tá? É você que vai determinar se vai ter inversão ou não. É você que vai determinar se ele vai operar só na compra, no caso ficaria verdadeiro aqui e falso aqui, ou só na venda, verdadeiro aqui e falso aqui, ou operando nas duas, tanto na compra quanto na venda, ok? Parâmetros de saída. No parâmetro de saída praticamente não mudou nada, tá? Então, continua aqui, você tem aqui o lucro e a perda por operação, e a meta diária de lucro e perda, tá? Você tanto consegue determinar quanto você obtém de lucro diário. Eu quero R$500 diário. A partir do momento que ele atinge esse ponto, ele para de fazer a operação. Se eu tiver uma perda diária de R$700, a partir do momento que ele atinge esse ponto, ele encerra a operação. Se eu vou adicionar a meta parcial, se eu vou adicionar um percentual dessa meta, caso aqui seja verdadeira, aqui eu vou adicionar um percentual. Se eu vou adicionar uma meta parcial para a operação, tá? Se eu vou usar 3 stop, a distância desse 3, isso aqui está no vídeo anterior que configura, até para a gente não deixar isso aqui muito longo. Então, em tese aqui é mais para mostrar essas diferenças que eu fiz aqui, que foi a inclusão do martingale reverso, ou seja, quando o mercado está a seu favor, você consegue fazer operações adicionais. Ok? Aqui o setup continua o mesmo, a média aqui, você vem aqui e configura o padrão para esse setup que eu uso aqui é o 63 aqui, tá? E a distância aqui é 300, tá? No caso, para mini e 30 para ações, tá? No caso específico da Petrobras aqui eu uso 30, tá? Aqui isso aqui equivale a 30 centavos. No caso do
do índice seria R$300, ok? Então, gente, a ideia é mais ou menos isso daqui. Eu vou dar só um exemplo aqui de como funcionaria, vamos ver se a gente consegue, dentro desse vídeo aqui, fazer. Eu estou fazendo aqui, por exemplo, a PT4, tá? Do dia 27, ele vai pegar só, vou pegar só o dia 27 aqui, tá? Vou pegar aqui, 27 de janeiro, tá? Eu quero que ele pegue somente no dia 27, então a segunda-feira. Então ele só vai fazer esse pedaço aqui, ok? Eu vou pedir para iniciar aqui, visualizar, para que vocês possam visualizar como que ele funciona, adicionando, considerando esses parâmetros aqui. Que ele vai adicionar 500 ações inicial, vou deixar 4 setups verdadeiros aqui. Ele vai adicionar, quando um da entrada, ele vai adicionar 500, a cada 10 centavos ele vai adicionar mais 500, ok? Eu vou deixar aqui como lucro de operação 250, tanto na perda como no ganho, tá? E 500 para meta diária e 700 para perda, limite máximo de perda, ok? Então, vou colocar aqui só para que vocês tenham uma visão de como ficaria esse trabalho aí, ok? Então, aqui começou. Vou diminuir um pouquinho aqui. Aqui, ó. Então aqui ele começou às 10h30, percebe? Ele fez aqui uma entrada. Vamos ver como é que ele funciona. Ele vai configurando aqui. Tá, ó. Ele fez uma entrada aqui, ele fez uma segunda entrada aqui e uma terceira entrada aqui, ok? Então, ou seja, andou a favor, ele fez. Nós tínhamos aqui 500, agora ele já está em 1.500. O limite máximo é 2.000, tá? Com um ganho de 250. Já chegou até 200, já bateu. Então, deixa eu parar aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Ele fez a entrada aqui em 36,67, ok? Foi de acordo com o setup, um dos setups, não dá para saber qual dos setups que executou. Ele fez a entrada. Quando andou 100 pontos a favor, ele fez uma segunda entrada, então passou para 1.000. Quando andou mais 100 pontos a favor, então se vocês observarem, nós entramos aqui em 36,67, tá? Outra entrada em 36,79, ou seja, 12 centavos a mais. 36,89, se você pegar daqui até aqui vai dar 22 centavos, tá? E por último, bateu aqui, tá? Com 1.500 já atingiu os 250, que era o stop gain. Lembrando que quando bate, ele manda a ordem a mercado, por isso que às vezes dá diferença, está um pouquinho às vezes para cima ou para baixo. A mesma coisa aconteceu aqui, que essa entrada não entra exatamente nos 10 centavos, às vezes entra com 9 centavos ou com 11 centavos, tá? Que ele manda a mercado. Mas ele fez exatamente o que a gente se propôs. Nesse exemplo aqui, ele já assumiu aqui, tá? 250 pontos, tá? Agora só vou mostrar aqui para vocês, no histórico aqui, para vocês verificarem, ó, tá? Então, ele fez a entrada aqui, 68, adicionou a primeira aqui, adicionou a segunda aqui, e em 36,96 atingiu os 255, ok? Essa é a ideia desse trabalho aqui. Essa é a ideia. Você tanto pode fazer isso aqui com ações, como você pode fazer com opções, tá? Basta você montar a estratégia. Então, a ideia aqui, a princípio, agora só está mostrando para vocês essa possibilidade de você tanto operar no mercado futuro, como no mercado de ações em day trade. Nesse vídeo aqui, eu vou estar encerrando agora, tá? E deixar para vocês um link aqui do nosso WhatsApp, para quem estiver interessado em conhecer mais, vocês mandarem, acessarem o nosso grupo e lá nós vamos poder estar trocando, tá? Trocando experiência, mostrando aqui tudo que pode ser feito, ok? Então, a princípio, foi essa a ideia inicial, de estar mostrando o que é possível fazer com esse robô. Tá? Nós estaremos fazendo agora mais vídeo, vou fazer um próximo vídeo agora mostrando para fazer isso no mercado futuro. E depois eu vou estar fazendo um vídeo explicando como operar de forma manual, ou seja, você inabilitar todos os setups e fazer isso de forma manual, deixando que o robô administre a sua operação. Ok, gente? Então é isso que eu tinha que dizer para vocês. Um abração e até o próximo vídeo.